Imagine um homem que teve tudo, sabedoria além da compreensão humana, riquezas que fariam qualquer rei da terra parecer pobre, um trono construído não apenas com ouro, mas com promessas eternas de Deus. Mas agora, imagine esse mesmo homem diante de um altar estrangeiro queimando incenso a deuses pagãos. Pense comigo, como alguém que falou diretamente com Deus, que viu com os próprios olhos a glória do Altíssimo, pôde se desviar tanto ao ponto de fazer pactos com o inimigo. Neste vídeo você vai descobrir o segredo mais sombrio da história de Salomão, um pacto silencioso, um erro disfarçado de sabedoria e a advertência divina que veio com uma sentença. Isso terá um preço. Fique até o final, a última revelação vai te chocar e talvez te fazer perceber que o mesmo erro de Salomão está mais perto de você do que imagina. Salomão não era um rei comum, ele foi o escolhido de Deus para governar após o maior rei de Israel, Davi, seu pai. Logo no início de seu reinado, Deus apareceu a ele em sonho e disse: "Pede o que quiseres, e eu te darei." Salomão poderia ter pedido riqueza, vingança contra os inimigos ou poder absoluto, mas ele fez um pedido inesperado: "Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo." E Deus ficou tão agradado com aquele pedido que o abençoou com muito mais do que ele havia pedido: sabedoria, glória, paz nos reinos vizinhos, projeção internacional. Salomão construiu o templo de Deus, fez alianças, expandiu o território, organizou o culto ao Senhor com excelência. A sua fama chegou até os confins da terra. A rainha de Sabá viajou milhares de quilômetros para vê-lo com os próprios olhos e ficou impressionada, mas nem ela sabia o que estava prestes a acontecer. O início da queda nunca parece pecado. Salomão era político e estrategista. Usava sua sabedoria para unir reinos, fazer tratados e evitar guerras. E foi assim que ele começou a fazer alianças através de casamentos. Mulheres estrangeiras, princesas, filhas de reis pagãos. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Esse é apenas um movimento diplomático. Mas aos poucos algo foi se infiltrando em seu coração. As práticas dessas mulheres. Essas mulheres que ele dizia amar começaram a pedir espaço para seus deuses. Pediram altares, pediram sacrifícios. E Salomão, o rei mais sábio da terra, cedeu. Foi aí que o pacto foi feito. Não com palavras, mas com atitudes. Salomão, que antes ouvia a voz de Deus, agora ouvia a voz das esposas. E ele construiu altares para deuses pagãos. Sim, o homem que edificou o templo para o Deus Altíssimo agora também edificava santuários para deuses como Moloque, Astarote e Quemos. Deus viu, e ele falou com Salomão mais uma vez. Mas agora, a mensagem era diferente. "Visto que isto te aconteceu, e não guardaste a minha aliança, certamente rasgarei de ti o reino." Salomão estava diante de um decreto espiritual, um aviso de que o pacto que ele havia feito teria consequências irreversíveis. Deus disse que, por amor a Davi, não tiraria tudo imediatamente, mas que o reino seria rasgado, dividido. O trono de ouro seria manchado pelo sangue da divisão e da rebelião, e a paz que Salomão tanto buscou garantir por meio de alianças seria destruída por causa do preço de sua infidelidade. E assim começou a queda. Homens se levantaram contra Salomão. Inimigos que estavam adormecidos foram despertados. Adversários começaram a surgir em lugares improváveis. Caos se aproximava, mas havia algo ainda mais sombrio. Salomão começou a se perder de si mesmo. Ele que antes escrevia provérbios de sabedoria, agora escrevia lamentos em Eclesiastes, textos carregados de angústia e vazio. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O rei que pediu sabedoria começou a experimentar o gosto amargo da tolice. E tudo isso porque fez um pacto com aquilo que Deus havia mandado destruir. Antes de continuarmos essa história, na próxima parte pare e pense. Quantas vezes fazemos pactos inofensivos que no fundo são traições à nossa fé? Chamamos de tolerância. Chamamos de sabedoria emocional ou estratégia social. Mas na prática estamos cedendo espaço a ídolos modernos, poder, status, relações, vaidades. Salomão não caiu de uma vez. Foi um desvio gradual, silencioso, estratégico, imortal. E hoje, talvez o mesmo esteja acontecendo com muitos. Na próxima parte você vai descobrir como Deus executou a sentença. E o que aconteceu com o reino que parecia invencível. As consequências foram piores do que qualquer um imaginava. Mas o mais assustador, há um espelho entre a queda de Salomão e o que está acontecendo com o mundo hoje. Prepare-se, o pior ainda está por vir. Deus havia avisado: "Rasgarei o reino de ti, mas não o farei nos teus dias por amor a teu pai Davi." Isso soa como misericórdia, mas também como sentença adiada. O reino que Salomão herdou inteiro seria dividido para seus filhos. E assim, o preço começou a ser cobrado. Logo após a morte de Salomão,
Seu filho Roboão assumiu o trono, mas em vez de sabedoria, agiu com arrogância. O povo pediu alívio, e ele respondeu com rigidez: Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. Resultado: rebelião, ruptura, guerra civil. As tribos se dividiram. 10 tribos se afastaram de Jerusalém. Apenas Judá e Benjamim ficaram com Roboão. O reino de Israel se partiu ao meio. Tudo por causa de um pacto antigo, feito em silêncio, mas que ecoou por gerações. Mesmo após sua morte, Salomão continuava assombrando Israel. Cada novo rei era comparado a ele, mas não à sua sabedoria, e sim ao seu erro. E andou nos pecados de Jeroboão, e não se apartou deles. O padrão estava instaurado: altares pagãos, idolatria, sincretismo. O povo que antes era exclusivo de Deus agora se prostituía com deuses de pedra. O preço do pacto se espalhou como veneno, e pouco a pouco o que Deus construiu com tanto amor foi sendo destruído por mãos humanas. Agora pare e pense comigo. Quantas vezes repetimos esse ciclo? Começamos bem, cheios do tema, mas aí lentamente começamos a ceder. Um pouco de vaidade aqui, um compromisso com o mundo ali. Um altar secreto para um Deus aceitável no coração. E quando vemos, estamos fazendo os mesmos pactos que Salomão fez. Pactos com o orgulho, com o conforto e com um pecado que achamos que podemos controlar. E Deus ainda fala hoje: isso terá um preço. Salomão escreveu: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No final da vida, ele mesmo perdeu esse temor. E quando perdemos o temor, perdemos o discernimento. Quando perdemos o discernimento, fazemos alianças erradas. E essas alianças, mesmo que silenciosas, nos afastam do trono e da presença de Deus. Israel foi dividido, o povo foi levado cativo, o templo foi destruído séculos depois. E tudo isso começou com um pacto feito no coração de um rei que achava que sabia demais. Este vídeo não é apenas uma história antiga, é um alerta vivo, uma sirene espiritual para esta geração. Salomão teve tudo, mas trocou a presença por política. Trocou a glória por controle. Trocou a aliança com Deus por conveniências humanas. E você? O que você tem trocado? Talvez não seja um altar de pedra, mas pode ser um relacionamento que te afasta de Deus, um vício que você esconde, uma ambição que consome sua alma, um hábito que te domina silenciosamente. Deus está dizendo hoje, com a mesma firmeza que falou com Salomão: isso terá um preço, mas também está dizendo: se você romper esse pacto agora, eu posso restaurar o que foi perdido. Agora, preste atenção. A maior revelação dessa história não está na queda de Salomão, mas na promessa que veio séculos depois. Mesmo após tanta idolatria, divisão e rebelião, Deus enviou alguém maior que Salomão, Jesus, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ele não se vendeu, não fez alianças por conveniência, não trocou a glória de Deus por reconhecimento humano. Ele pagou o preço que nós não conseguiríamos pagar. Enquanto Salomão construiu altares para deuses falsos, Jesus se tornou o próprio altar, o próprio sacrifício, o próprio caminho. A cruz foi o fim dos pactos humanos e o início da restauração eterna. Se você sente que fez pactos que estão te afastando de Deus, é hora de romper. É hora de destruir esses altares invisíveis e voltar ao coração do Pai. A queda de Salomão é um espelho, mas a cruz de Cristo é a ponte. Escolha hoje qual será o fim da sua história.